Então, pessoal, eu estou aqui para fazer um resuminho do que foi apresentado na nossa primeira aula do curso de mobile. Vocês desculpem aí qualquer som externo que possa vir a aparecer, qualquer problema relacionado à imagem, qualquer problema relacionado até mesmo à minha capacidade de focalizar na câmera e estar passando essas informações para vocês, porque é um teste inicial que eu estou aplicando. Tá? Vamos para o nosso curso, então. Então, o curso, na verdade, é um curso de mobile. Durante a apresentação do material, eu focalizei na questão de que existem pelo menos 3 tipos ou 3 classificações para uma aplicação mobile. Tá? Na transparência que eu disponibilizei na aula, eu até apresentei qual seria a agenda do curso, mas eu vou pular isso. Tá? Então, voltando à questão da classificação de aplicações mobile, a gente tem basicamente 3 classificações relativas a isso: as aplicações nativas, híbridas e aplicações progressivas, tá? Que seriam o que eu gostaria que fossem chamadas de híbridas, mas na verdade não são. São as chamadas aplicações PWA, que é o foco oficial do curso aqui. Tá? Então, as aplicações nativas são aquelas aplicações que rodam nos celulares e são instaladas nos celulares, desenvolvidas especificamente para Android ou para iOS ou para outros ambientes operacionais como o Windows Mobile, né? As aplicações híbridas seriam aquelas aplicações desenvolvidas para a web, com as características de aplicações web, porém, essas aplicações elas não são instaladas no equipamento móvel, né? Essas aplicações, na verdade, são aplicações que normalmente trabalham com questões relacionadas à responsividade, né? E elas acabam tendo a característica de não serem necessariamente instaladas no celular, e com isso elas não têm capacidade de acessar alguns recursos importantes para que a gente possa ter uma interação melhor ou até mesmo fazer algum tipo de atividade no celular. Tá? E as aplicações progressivas web app, né, aplicações ou os apps web progressivos, eles têm uma característica que mistura o melhor das duas anteriores. Tá? As aplicações web app, o que está dizendo aí? Que são aplicações desenvolvidas para executar adequadamente em ambientes mobile e web. Então, na verdade, as aplicações web app, elas têm a característica das aplicações híbridas porque elas são aplicações web originalmente. Então, eu poderia acessá-las tanto num equipamento móvel quanto num equipamento desktop ou qualquer outro equipamento. Tá? Entretanto, elas têm um viés voltado para a necessidade das aplicações aplicações de equipamentos móveis, porque essas aplicações elas são, com relação às nativas, existe uma grande dificuldade de atualização, e isso faz com que o custo de desenvolvimento se torne um custo muito maior. Tá? E de planejamento também, e de teste, e no final de contas todo o processo de desenvolvimento de software. Então, as aplicações progressivas web, elas são propostas para tentar resolver os problemas que a nativa traz, que na verdade são problemas relacionados a desenvolvimento, né, de distribuição, e os problemas que as aplicações híbridas trazem, que são problemas não relacionados ao desenvolvimento, mas sim ao uso de recursos. Então, as aplicações PWA, elas têm por objetivo permitir que o usuário tenha uma boa interação, consiga acessar os recursos do celular, porém, elas não são originalmente distribuídas para instalação no celular. Elas são carregadas através de mecanismos web e são carregadas parcialmente, por isso que é o nome de progressiva, são carregadas parcialmente num cache, e esse cache faz com que eu tenha uma semelhança a uma aplicação instalada
no meu celular, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, né, e vai ficar mais destacado essa classificação que eu apresentei anteriormente. Tá? Então, as aplicações nativas, né, que são aplicações, as apps que a gente costuma chamar, né, elas têm problemas iniciais relacionados ao ambiente operacional, né, como no caso, eu tenho que desenvolver uma aplicação nativa para iOS, eu tenho que desenvolver uma aplicação nativa para Android, eu tenho que desenvolver uma aplicação nativa para o Windows Phone, se for o caso. Então isso é um problema, tá? E eu estou citando aí como necessitam de implementações específicas para ambientes operacionais específicos. Então isso talvez seja o grande problema dela, porque isso traz todo um problema do processo de desenvolvimento, seja teste, seja atualização. Então, vocês já devem ter algumas experiências de aplicações que não rodaram muito bem no equipamento em outro, então isso na verdade traz grandes problemas aí relacionados a desenvolvimento. Tá? Mas elas têm uma vantagem, que ela tem acesso aos recursos do equipamento, como câmera, GPS, etc., e fazem com que algumas aplicações só funcionem bem e só sejam interessantes se realmente eu tiver acesso a esses recursos, como por exemplo a aplicação do Uber, né? Sem o GPS, sem a capacidade de localização, eu teria alguma dificuldade de usar uma aplicação como o Uber, ok? As aplicações híbridas, na verdade, elas rodam nos browsers dos dispositivos, sejam eles desktop ou sejam eles mobile, né? Normalmente possuem características responsivas, ou seja, eu faço uma página para se adequar a qualquer ambiente. Isso normalmente não funciona 100%, mas tem um bom resultado. Tá? Porém, elas não possuem acesso aos recursos dos equipamentos mobile, o que traz uma grande dificuldade para uma grande maioria de aplicações nas quais eu poderia trabalhar com questões relacionadas à foto, QR Code e outros recursos que eu poderia estar utilizando, acessando diretamente o recurso do meu celular como apoio. Talvez muitas aplicações não necessitem utilizar dos recursos. Porém, ainda tem um ponto específico que essas aplicações elas não trabalham offline, né? Ou seja, se cair minha rede eu não consigo executar adequadamente, diferente da nativa. Tá? E elas têm uma grande vantagem de serem independentes de ambiente operacional. Obviamente elas são dependentes dos browsers onde elas executam. É uma boa solução, mas uma solução que não traz uma sensação ou uma experiência de usuário ideal como a gente tem uma aplicação nativa. Porém, a aplicação nativa tem problemas. Então a gente caminha para uma situação que hoje em dia se chama de Progressive Web Apps. Eu gostaria de destacar primeiro que as aplicações PWA, na minha opinião, ainda estão um pouco limitadas com relação à tecnologia. Tem soluções para desenvolvimento, mas eu acredito que ainda vai evoluir bastante, tá? Em termos de ferramentas que possam acelerar esse processo, possam garantir uma qualidade maior. Ok? Então, qual é o objetivo principal? O objetivo de agregar as vantagens das aplicações nativas e híbridas. Quais são as vantagens? As vantagens são independência de ambiente operacional e, principalmente, acesso aos recursos. Tá? Essas aplicações PWA devem atender alguns requisitos específicos para serem consideradas PWA. Principalmente, por isso que eu falei que elas têm um viés totalmente ligado a aplicações mobile, aplicações móveis ou aplicações que são utilizadas em equipamentos móveis, porque pelo menos alguns desses requisitos estão ligados à velocidade de download da aplicação para que eu tenha uma experiência de usuário bastante adequada. Então, isso na verdade faz com que eu esteja muito próximo de um ambiente mobile. Tá? Porque a gente sabe que no ambiente mobile muitas vezes eu tenho um recurso de rede um pouco mais limitado, ok? E esses requisitos podem ser avaliados através de uma ferramenta chamada Lighthouse, tá? Essa ferramenta está vinculada ao Google Chrome e logo após eu vou fazer uma apresentação para vocês com relação a esses requisitos, alguns comentários, e depois a gente vai voltar nesse link aqui, que é um link que mostra algumas aplicações. Deixa eu voltar aqui. Eles mostram algumas aplicações
como exemplo de PWA, e a gente vai, pelo menos o exercício proposto nas transparências que foi feito durante a aula lá no curso presencialmente, foi de testar essas ferramentas e fazer uma avaliação delas usando a ferramenta Lighthouse. Porém, a gente não vai fazer isso nesse vídeo, então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer somente uma avaliação e fazer alguns comentários com relação a isso. Tudo bem? Então eu vou partir agora para o comentário com relação aos requisitos e depois a gente vai fazer esse exercício, pelo menos uma vez, mostrando para vocês como é que eu posso utilizar a ferramenta Lighthouse. Se vocês quiserem fazer em casa, depois vocês têm essa transparência disponível para vocês e vocês conseguem fazer, na verdade, essa ação na casa de vocês. Então, os requisitos principais aí, relacionados a PWA. A maioria desses requisitos eles são testados na ferramenta Lighthouse. Alguns deles não são possíveis de serem testados, mas a gente vai comentar isso. Então, o primeiro requisito está falando sobre se deve registrar um Service Worker. O que significa isso? Na prática, e de uma forma resumida, o Service Worker é o componente que permite que a aplicação possa rodar offline. Ou seja, quando eu estou trabalhando no ambiente PWA, a minha aplicação ela é baixada de um servidor web, porém ela é armazenada numa cache que é controlada pelo Service Worker, e caso a minha internet caia, eu posso executar essa aplicação sem maiores problemas, a não ser que eu de fato precise de consumir algum recurso que esteja disponível na web. Tá? Um exemplo disso, talvez você já tiver uma experiência dessa, acredito que sim, é quando vocês usam aplicações como o Gmail. Tá? O Gmail ele tem uma característica que ele baixa um conjunto de mensagens para a máquina de vocês, seja no desktop ou seja no mobile, e o que acontece? No Gmail, se vocês ficarem offline, vocês conseguem acessar as mensagens que foram baixadas mesmo estando offline. E quando vocês estiverem online novamente, vocês são capazes de acessar as mensagens que não foram baixadas naquele momento. E obviamente isso vai trabalhar de uma forma um pouco progressiva. Então isso torna a aplicação interessante, porque talvez, se eu não usar alguns recursos da aplicação, nunca eu faça download delas para a minha máquina. Tá? Um outro detalhe interessante com relação ao Service Worker. O Service Worker ele busca identificar se houve uma atualização no módulo que foi baixado para a máquina de vocês. Tá? Então, se por acaso houve uma atualização no software e a versão que vocês têm baixada no equipamento de vocês é uma versão mais antiga que está offline, né, ele vai, obviamente se tiver rede, ele vai baixar a versão mais atualizada. Então isso faz com que a minha atualização seja dinâmica, assim como funciona nas aplicações web, e não é assim, obviamente, nas aplicações nativas, porque eu preciso atualizar, e vocês também devem estar acostumados no celular de vocês, volta e meia acontece aqueles processos de atualização de aplicações no celular. Isso com PWA também acaba. Eu só vou atualizar aquilo que de fato eu precise e de fato aquilo que eu use, porque como ele é progressivo, ele só baixa para minha máquina aquilo que eu acessar. Tá? Isso faz com que eu tenha que ter uma resposta de rede interessante. Então a gente vai ter logo depois um requisito, né? Esse requisito aqui que deve carregar rapidamente na 3G, em função disso. Como eu não baixo a aplicação toda inicialmente e depois começo a utilizá-la e vou baixando à medida que eu estou utilizando, eu preciso ter uma resposta rápida do meu equipamento e também da minha rede, caso obviamente eu preciso baixar isso da rede. Ok? O segundo item aqui fala sobre a resposta com o estado 200, mesmo estando offline. O que significa isso? Significa que meu browser não pode responder dizendo que eu estou sem conexão. Esse status 200 tem a ver com a minha capacidade de conexão. Então, quando eu estou usando uma aplicação PWA, ela tem que responder 200, ou seja, ela tem que dizer que a aplicação está disponível mesmo estando offline. Ou seja, se eu não estiver conectado na rede, ela tem que responder também. Obviamente, né, muitas vezes eu preciso fazer uma consulta de dados que estão indisponíveis para mim. Então a minha aplicação tem que tratar isso dizendo que naquele momento os dados que eu tenho disponíveis são aqueles que já estão baixados. Tá? E tentar melhorar da melhor forma a interação do usuário. Tá? Exibir conteúdo quando o JavaScript estiver desabilitado.
eu fiz um parênteses nesse item de JavaScript para dizer o seguinte, que praticamente todas as aplicações PWA, em parte pelo menos, são construídas utilizando JavaScript. Então, JavaScript é algo comum em todas as aplicações PWA que a gente pode encontrar hoje no mercado, tá? E eu duvido muito que surja alguma outra tecnologia que possa estar substituindo JavaScript nos próximos 5 anos, pelo menos, né? Durante a aula até aconteceu comentário de tecnologias como TypeScript. Na verdade, TypeScript, assim como algumas outras tecnologias, elas são, na verdade, tecnologias que estão ali para apoiar o JavaScript, ou para tentar melhorar os resultados do JavaScript. Então, na verdade, todo TypeScript ele gera o JavaScript na hora de executar, e é isso que vai para o deploy. Então, continua sendo JavaScript. Por que ele está falando que exibir conteúdo quando o JavaScript estiver desabilitado? Isso é para evitar que eu baixo uma aplicação e no meu browser, como era uma coisa que antigamente era bastante comum, o JavaScript está desabilitado, porque as pessoas faziam uso malicioso do JavaScript. Atualmente ele evoluiu bastante, né? E o pessoal agora está dependendo muito do funcionamento do JavaScript para que as minhas aplicações todas tenham uma boa capacidade de interação usuário-aplicação, né? Então, caso o meu browser esteja desabilitado, eu tenho que pelo menos conseguir mostrar o conteúdo baixado. Eu não vou conseguir ter interação, mas eu pelo menos preciso mostrar o conteúdo baixado e permitir a interação de uma forma mínima, né, através dos links, porque os links das páginas não usam o JavaScript, tá? O quarto requisito está falando sobre HTTPS. O que é o HTTPS? O HTTPS é o HTTP seguro, ou seja, todo tráfego de dados ele é criptografado. Isso para garantir que as minhas aplicações vão ter segurança para circular na rede, tá? E está dizendo o seguinte, que todo conteúdo do HTTP deve ser direcionado para HTTPS. Por que está dizendo isso exatamente? Essa linha está direcionada para evitar que aconteça como acontece em algumas páginas de banco ou de outros sites, né, que a primeira página não é HTTPS. Somente a partir de uma segunda interação é que passa a ser HTTPS. Então, segundo o PWA, isso gera uma certa insegurança, porque a minha primeira página PWA já vai ficar armazenada na minha máquina. Então, para evitar qualquer tipo de insegurança ou até evitar qualquer tipo de site que busque ser reconhecido como um site oficial, possa ter pelo menos aquela checagem de certificação da HTTPS para ver quem é o dono daquela chave de segurança, tá? O outro item fala sobre a questão de carregar rapidamente na rede 3G, ou seja, isso é um pré-requisito em função da gente ter direcionadas aplicações PWA para aplicações celulares, né? E celulares em geral trabalham com 3G, 4G, então assim, para criar um mínimo de qualidade, as aplicações devem carregar rapidamente 3G. E vocês vão observar que o Lighthouse ele faz um teste simulando uma rede 3G ou 4G. Okay? No outro item, falando que o usuário deve ser questionado se deseja instalar a aplicação. Tá? Isso, na verdade, eu acho que é uma coisa que se perdeu ao longo do tempo, porque a aplicação já vai ser baixada. A única diferença é que ela pode ficar para próximos usos ou não. A percepção que eu tenho é que esse tipo de requisito ele está sendo meio que abandonado pela prática. Então, praticamente todas aquelas aplicações que vocês testarem depois, vocês vão ver que ele não pede para instalar a aplicação, tá? O outro item fala sobre que deve ser configurado uma splash screen, ou seja, uma tela de abertura personalizada. Isso também é um item que vocês vão observar que não acontece tanto assim nas aplicações. Na verdade, seriam coisas interessantes de ter, mas são mais voltadas para quê? Voltadas para evitar algum problema de interação caso a minha rede esteja muito ruim. Então, minha tela de abertura é uma tela que nem vocês podem... acho que um exemplo bom é quando vocês abrem um Eclipse, ele tem uma telinha que mostra o carregamento, porque o Eclipse em si ele demora um certo tempo para carregar. Então,
Quando eu tenho uma tela de abertura, uma splash screen, eu posso passar uma ideia de carregamento, e isso vai fazer com que, se eu tiver com uma rede um pouco ruim, eu consiga enganar o meu usuário durante algum tempo, né, para poder fazer o download da aplicação e a partir daí eu poder executá-la corretamente. E vocês vão observar também que isso é uma coisa que aplicações progressivas, ditas progressivas, não apresentam necessariamente esse tipo de resposta aí. Tá? Próximos requisitos. Colorir a barra de endereço do navegador com as cores do site. Isso é para fazer com que a aplicação no celular ela tenha uma ideia de que eu esteja usando uma aplicação nativa. Tá? Mas é só um detalhezinho. Com relação à implementação da MetaTag Viewport, assim como no dia da aula eu não estava me lembrando do que se tratava, agora também não estou me lembrando exatamente do que se tratava, mas é apenas um detalhe, nada muito relevante, tá? Na próxima aula presencial eu vou lembrar e vou falar para vocês. Só fazendo um parênteses rápido, tá? Essas aplicações, elas são notadamente voltadas para o celular, tanto que várias regrinhas estão direcionadas para a interação no celular, tá? O outro item, então, falar sobre o redimensionamento do conteúdo da página corretamente. O que acontece? É a responsividade, né, que deve ser uma responsividade adequada, porque eu tenho vários equipamentos móveis, eu tenho tablets, eu tenho smartphones de tamanhos distintos e a minha página não pode ficar esquisita para o usuário, eu tenho que fazer um bom redirecionamento. O item 4 da segunda página fala sobre o site deve ser cross-browser. Esse tipo de requisito, na verdade, não pode ser testado pela aplicação que é o Lighthouse. Tá? O que basicamente fala quando vocês clicarem nesse link aí? Ó, tá? Eu vou até abrir o link aqui para vocês, se a minha máquina não travar. Tá? O que acontece? Já vou mostrar para vocês aí. Basicamente, ele dá uma sugestão de quais são os browsers que eu devo fazer um teste. Ou seja, ele está dizendo que eu devo fazer um teste no Chrome, no Edge, no Firefox e Safari. Por quê? Porque ele entende que as aplicações têm que rodar pelo menos nesses 4 browsers aqui e eu devo testá-las antes de entregar isso para o meu usuário. Ou pelo menos disponibilizar isso na internet. Isso para evitar que na maioria das vezes as pessoas utilizam esses browsers, então para evitar que a minha aplicação tenha um insucesso na hora de acessar. Isso, o Lighthouse, ou seja, a aplicação do Google Chrome lá, ela não é capaz de executar. Tá? Eu talvez possa ter acontecido uma situação aí de mudar o fundo do meu fundo aqui, tá? Se acontecer isso, não tem problema, porque eu fiz uma configuração de algumas cenas aqui e eu estou usando um Alt para fazer isso e eu estou usando o Alt Tab para fazer a troca de tela, então pode ser que aconteça uma troca de fundo aí para vocês. Como eu estou fazendo um vídeo direto, eu vou abrir mão de parar isso, porque eu não estou querendo fazer a edição desse vídeo, porque eu estou querendo apenas fazer um teste e fazer esse resumo para vocês, tá? Então, dependente do fundo que estiver aparecendo aí, se é sem fundo ou com fundo, né, a câmera vai ser a mesma e a voz vai ser a mesma, tá? Então, próximo item, as transições entre as páginas devem ser sensíveis à velocidade da conexão, ou seja, eu tenho que me preocupar em organizar melhor os módulos do meu site para que eles não fiquem muito pesados. Por exemplo, eu tenho um módulo muito pesado e módulos mais leves. Eu tenho que conseguir fazer um planejamento dos meus módulos de uma forma que, quando eu transito de uma página para outra, ou seja, de um módulo para o outro, muitas vezes eu vou ter que fazer o carregamento dessa página ou, eventualmente, uma atualização dessa página. Tá? E a outra coisa que existe como requisito também é que cada página deve ter um URL. Talvez você já tenha trabalhado alguma vez em alguma outra linguagem, e o pessoal usa muito passagem de parâmetros para fazer variações na apresentação das páginas. Tá? Isso não é recomendado dentro do PWA. Tá? Então, no PWA eu preciso trabalhar com URLs específicas para cada módulo da minha aplicação. Ok? Bom, eu vou voltar agora. Na verdade, eu tinha disponibilizado esse exercício de fixação que vocês podem fazer aí em casa, que é basicamente acessar aquele site que eu tinha comentado anteriormente lá
na transparência de PWA, tá? E utilizar a ferramenta Lighthouse para testá-la. Eu vou abrir aqui o site e depois eu vou mostrar para vocês como é que faz o uso da ferramenta Lighthouse. Vamos lá. Na verdade, esse site aqui é um artigo, né? Olha aqui que beleza, dando algumas notificações para mim, mas eu não consigo prever isso. Então, na verdade, esse artigo aqui é um artigo que fala sobre 3 exemplos de Progressive Web Applications. Tá? O interessante aqui é o seguinte, eu vou acessar uma delas, tá? Por exemplo, até vou pegar uma que o pessoal teve um bom resultado aí, que é o Tinder. Vocês podem até observar aqui na tela que está falando que ele pinta, né? Então, eu vou acessar o Tinder aqui e depois vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para fazer a avaliação dela. Então, essa ferramenta aqui, ela vai acessar, inclusive ele solicita que baixe o aplicativo, mas ele não está falando de PWA, não. Beleza. Então, eu vou fechar isso aqui. Tá? E como é que a gente faz a avaliação dessa ferramenta? A gente faz a avaliação da ferramenta da seguinte forma: vocês vão vir aqui no cantinho do browser do Chrome, tem que ser no Chrome, tá? Vocês vão acessar mais ferramentas. Mais ferramentas, vai ter ferramentas do desenvolvedor. Tá? Ele vai abrir essa tela aqui do lado. No meu caso, está aparecendo essa aba Audits, tá? Mas provavelmente para vocês não vai aparecer. Vai aparecer vários itens aí, menos a aba de Audits. Tá? Mas vocês vão procurar aqui, lateralmente, a aba de Audits, vão clicar aí na aba de Audits. Tá? E na aba de Audits, vocês vão simular, no caso aqui, de uma forma interessante a gente fazer o uso de mobile, né? Marketing mobile. Eu posso testar outras coisas aqui, mas eu gostaria de testar somente, nesse caso, desse exemplo, somente Progressive Web Apps, mas vocês poderiam testar outras coisas como performance, melhores práticas, acessibilidade e outros itens, tá? Simular velocidade 4G com 4 núcleos de CPU, ou seja, ele também trabalha com minimizando a capacidade de processamento para se equiparar a equipamentos móveis, e eu vou fazer uma rodada na minha auditoria aqui. O que ele faz? Vocês vão observar que ele está simulando já um celular, tá? Ele vai carregar a página ali dentro e depois vai me dar algum resultado nessa parte aqui em cima aqui, falando sobre características do PWA. Tá? E ele faz uma interação, faz vários testes, tá? Então essa ferramenta já está presente no browser, é bastante interessante para a gente fazer alguns testes aí, principalmente PWA, que é o nosso foco, tá? Então é interessante que vocês façam exercício para você chegar já na próxima aula já bem... aqui está dizendo que o JavaScript está desabilitado em algum momento. Tá? Bom, ele chegou aqui ao resultado final. Ele não ligou toda essa questão. Quando ele está totalmente aderente a PWA, o Lighthouse ele liga esse ícone aqui, tá? E aqui ele vai apresentar, na verdade, vários probleminhas que ele encontrou, tá? Probleminhas ligados à velocidade, tá? Probleminhas ligados a algo HTTPS, tá? Aqui ele encontrou vários itens, né, de redirecionamento do tráfego HTTPS, a tag viewport está habilitada, tá? Vários itens que ele fez a checagem e identificou o que estava acontecendo, o que estava pendente aí com relação ao PWA. Tá? Isso, na verdade, nos ajuda a fazer o quê? Nos ajuda a testar se o nosso aplicativo está 100% aderente aos requisitos de PWA que a gente possa vir a ter ou não. Ok? Então vamos voltar para a transparência lá. Aqui, nessa transparência, pessoal, durante a aula eu fiz os desenhos no quadro, né? Então, basicamente, o que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte, que quando eu tenho uma aplicação web, eu faço a solicitação a partir do cliente, que é este cara aqui. Esse cara faz uma solicitação ao meu servidor processa os meus dados mais o formato, ou seja, ele pega o HTML, CSS, que é formato, pega dados que se ele tiver que fazer o processamento e misturar isso com o HTML para apresentar para o usuário,
através de linguagens como PHP, Python, qualquer variação aí em cima do Java, tá? E devolve isso como um HTML com dados embutidos, tá? No caso do PWA, funciona da seguinte forma. Normalmente o que acontece é que eu tenho a minha aplicação no servidor web, então quando eu solicito ela, o que é devolvido para mim é somente a aplicação. Ou seja, é somente o JavaScript com os detalhes, obviamente, do HTML para formatação, mas ele me devolve somente a aplicação. E depois, a partir do momento que eu tenho a aplicação, passa a haver uma outra conexão, que é uma conexão onde eu vou buscar os dados que vão ser recebidos, né, através normalmente de aplicações REST ou serviço, tá? E esses dados vão ser organizados juntamente com a aplicação apresentada pelo usuário. Ou seja, eu consigo minimizar muito depois da minha primeiro download dos meus módulos para o usuário. Tá? Então tem uma característica um pouquinho diferente de aplicações web, apesar de a aplicação estar disponível na web. Tá? O que a gente chama com nomes novos, antigamente a gente chamava isso de cliente e isso aqui de servidor. Hoje em dia a gente chama o que roda do lado do cliente é o que está no front-end e o que está do lado do servidor é o que está no back-end. Ou seja, eu tenho processamento no back-end e eu tenho processamento no front-end. Aproveitando para fazer uns comentários com algo que eu coloquei lá na parte de agenda do curso, a gente vai fazer na próxima aula trabalhar com o back-end, e esse back-end vai ser trabalhado também usando JavaScript. Tá? A gente não vai usar outra linguagem, poderia se criar o back-end utilizando PHP, JavaScript, Spring ou qualquer outra linguagem aí, tá? Mas a gente vai trabalhar com o JavaScript usando o Node. Tá? E o front-end também vai ser JavaScript, só que vai ser o JavaScript utilizando a tecnologia React.js, tá? Para trabalhar. Essas duas tecnologias, tanto o Node quanto o React, são tecnologias altamente utilizadas no mundo corporativo. Na próxima aula talvez eu mostre para vocês algumas análises aí, onde as tecnologias mais utilizadas atualmente no mundo são, nesse contexto, né, são o React, né, são JavaScript. Talvez o Node não seja muito utilizado ainda no lado do back-end, mas tem uma boa aceitabilidade. Tá, ok? Então, isso é importante porque eu vou falar muito em back-end e front-end. Na próxima aula a gente vai estar trabalhando com relação ao back-end, que vai ser também feito em JavaScript, e também vai trabalhar com a tecnologia REST, que é a tecnologia que permite que eu disponibilize serviços web service, né, usando uma arquitetura SOA, de uma forma bastante interessante e fácil de implementar e de entender. Tá? Basicamente, o que o meu REST responde são JSON, que seriam JS, né? JSON é JSON, seriam JavaScript, JS JavaScript, Object Notation, ou seja, seriam objetos definidos através de uma anotação específica, tá? Que é a anotação que a gente vai usar, que é a anotação, na verdade, que prevalece no tráfego de resposta das APIs, o pessoal chama de API REST, tá? Que a gente vai estar desenvolvendo na próxima aula. Uma outra coisa que a gente vai usar muito essa estrutura de JSON é quando a gente for trabalhar com o banco de dados, que é um banco de dados NoSQL, né? Que é o banco de dados MongoDB, e ele também trabalha quando a gente define a nossa estrutura de informações no nosso documento. Eu também eu vou procurar, na verdade, fazer um videozinho explicando melhor um pouco disso, ou disponibilizar alguns materiais para vocês já irem para a aula já com um pouco de conhecimento. Também trabalho com uma estrutura similar, ou se não for igual ao do JSON, tá? Para definir a estrutura de dados dos documentos armazenados no banco de dados NoSQL MongoDB. Tá, ok? Bom, as tecnologias utilizadas, então, só repetindo, né? O Node.js, VS Code, React.js. Aqui eu fiz um comentário durante a aula
e vou fazer novamente agora, que o React.js ele tem algumas saídas diferentes. No caso, DOM seria para web, Native seria a capacidade que eu tenho de criar códigos usando React para serem rodados nativamente, tá? Via seria ligada à realidade virtual e etc. Tá? E também aplicações REST. Tá? Durante a aula a gente fez uma atividade prática aí, orientada, que era configurar o Node.js no computador, criar uma app React utilizando o Yarn e compreender a estrutura básica da aplicação. Eu não vou fazer isso no vídeo, mas talvez até faça isso no início da próxima aula para que todo mundo possa trabalhar. Basicamente o que a gente fez foi, utilizando os dados ou as aplicações que eu já disponibilizei, lá no material da aula tem um link para o GitLab, e lá tem o VS Code Portable, né, e tem também o Node.js para que vocês consigam trabalhar de forma portável. Tá? E com essas duas aplicações a gente consegue trabalhar já esses itens que estão disponíveis aqui. Tá? Basicamente, o Node está adicionado do módulo Yarn, que é uma aplicação que nos ajuda, na verdade, a carregar pacotes no Node. Né? Então, na verdade, esses comandos que seriam comandos de linha de comando que a gente usaria e usou durante a aula para poder criar essa aplicação, né, utilizando o Yarn. Tá? Eu só vou comentar um pouquinho isso, porque o que importa aqui, na verdade, é o seguinte: existe no Yarn um módulo lá que permite que eu crie uma estrutura de uma aplicação usando React. Tá? Então, está sendo dito que basicamente é o seguinte: eu tenho que criar uma aplicação React dentro da pasta front-end. Tá? Ele vai criar essa pasta front-end e dentro dessa pasta front-end eu tenho que dar um Yarn Start, ele vai startar a minha aplicação, que é uma aplicação que foi criada pronta. Tá? E a partir daí a gente vai entender a estrutura do React. Claro que para a próxima aula a gente nem vai trabalhar com isso, a gente vai trabalhar com isso somente na terceira aula, que é a parte do front-end, que é onde o React entra. Tá? Então o que a gente fez na aula foi nada mais, nada menos do que iniciar um processo de criação de uma aplicação PWA, utilizando um mecanismo já existente dentro do ambiente de desenvolvimento, que é a criação de uma estrutura de aplicação React. Tá? Então, agora eu vou ver qual foi o resultado desse vídeo todo. Né? Espero que tenha ficado aceitável para eu poder disponibilizar ele para vocês. Muito obrigado pela paciência, até uma próxima oportunidade. Valeu!